Senhor presidente, querido deputado Dr. Sadi Noel, atuante parlamentar e representante muito diligente e combativo pelo município de Itaboraí, em especial, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que ainda nos assistem das galerias, que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, imprensa e colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, os homens que praticaram estupro coletivo contra uma adolescente na zona oeste do Rio não merecem ser tratados como homens. Merecem, na verdade, sofrer uma punição exemplar, rigorosíssima, por prática de crime hediondo. A situação ganha contornos ainda mais graves, por se tratar de uma jovem em situação de vulnerabilidade, despreparada por suas condições etária e psíquica para distinguir o que pode trazer consequências, irreversíveis ou não, para a sua vida. A cultura do estupro no Brasil naturaliza os argumentos favoráveis ao abuso sexual, culpa a vítima e absolve o estuprador. A inversão de valores, calcada no senso comum, derrama nas ruas uma série de opiniões que fazem parecer normal, embora rigorosamente não seja, parecer normal que um homem possa avançar, por assim dizer, sobre uma mulher ou contra uma mulher, usando a força física e moral para coagi-la a manter relações sexuais. Isso é uma violência, um sórdido ato de violência. Não importa, doutor Sadi Noel, a idade da mulher, sua situação econômica, sua origem étnico-racial, os trajes que veste, se está bêbado ou não, se é usuário de drogas ou não. Nenhuma circunstância atenua, justifica ou explica a violência contra a mulher. Nada pode atenuar, justificar ou explicar o estupro de uma mulher. Causa-nos ainda maior indignação quando ouvimos comentários assim, e eu os ouvi sábado passado, num ato público no calçadão de Campo Grande. Estavam presentes também a deputada Jandira Fegali, a deputada Benedita da Silva. Fazíamos esse debate no calçadão, com as pessoas que passavam, com as pessoas que ali trabalhavam nas lojas. E algumas pessoas passavam e diziam: mas vocês têm que levar em conta que ela estava com uma saia tão curtinha, né? Então, isso torna a indignação ainda maior, porque não é a mulher que deve se prevenir usando roupas tidas como recatadas. São os homens que precisam agir num patamar de respeito, dignidade, integridade para com a mulher. O uso da força para consumar um ato que deve ser movido pela paixão e pelo amor recíprocos é uma das mais deploráveis distorções da convivência humana. E aí, senhor presidente, lida esta brevíssima mensagem que fiz circular numa publicação institucional, eu queria fazer uma associação entre esse tema do estupro, que é uma situação magna de violência contra a mulher, extrema, com um debate que está posto no Brasil, na educação brasileira, e já o fizemos aqui em alguns momentos, sobre a questão de discutir ou não discutir, veja Vossa Excelência, a questão de gênero nas escolas. Ora, esse caso revela, com tintas aberrantes, com cores aberrantes, como é fundamental o debate de gênero na sociedade brasileira, o debate de gênero na formação de crianças, adolescentes, jovens, e a escola tem um papel educador fundamental. Negar o debate sobre gênero é dar um passo atrás, é promover um retrocesso na formação para a cidadania que não tem limite. No passado, debatendo esse tema aqui, eu falei que era um absurdo desconhecer um campo consagrado do conhecimento humano, um campo consagrado das ciências sociais, que é a chamada sociologia do gênero. Há inúmeros programas de pós-graduação no Brasil mesmo, que formam mestres e doutores especializados em sociologia do gênero. Há publicações as mais qualificadas, universidades de todo o mundo consagraram pesquisadores, laboratório de pesquisa, linha de pesquisas, que se debruçaram sobre a questão de gênero. Mas o caso do estupro coletivo, aliás, o estupro coletivo, eu diria, de todos nós fomos estuprados naquele dia.
Mulheres, todas elas, e homens que lutam e defendem a integridade da mulher e combatem a violência sob as suas diferentes formas de manifestação. Aliás, é bom lembrar que, em geral, embora a violência seja motivo de repúdio, qualquer que seja a sua forma de manifestação, mas não tem sido coincidência. Ao contrário, é um traço autoritário e um traço da desigualdade brasileira que a violência, sobretudo a mais brutal, em geral se abata neste país sobre mulheres, negros, pobres, comunidade LGBT. Isso não é uma coincidência, porque a história não é feita de coincidências. São as chamadas minorias sociais ou minorias sociológicas que mais são afetadas pela violência no Brasil, a violência decorrente da ação policial, a violência decorrente do machismo, da misoginia, dos abusos de toda a natureza. Diante desse quadro, como admitir que a escola, que a educação abra mão, se abstenha de fazer o atualíssimo e importantíssimo debate sobre a questão de gênero, sobre a situação de gênero, sobre a desigualdade de gênero, sobre as mais diferentes perspectivas que se pode abordar no tocante a direitos das mulheres, por exemplo, que é uma pauta central da sociologia do gênero, que é uma pauta central do debate sobre gênero. Portanto, eu queria aproveitar para estabelecer esse link. Aliás, neste momento o Brasil vive uma onda conservadora terrível, que se abate também, como era de se esperar, sobre a educação. Não é apenas a chamada ideologia do gênero que tenta barrar, que tenta solapar um debate tão fundamental, e esse estupro coletivo acabou de nos revelar, acabou de atirar contra a nossa cara a importância de aprofundarmos essa discussão. Mas também a lei da mordaça recentemente aprovada no estado de Alagoas, que tenta impedir, tenta proibir, vejam as senhoras e os senhores, que os professores tenham posição, tenham opinião, tenham interpretação sobre os conteúdos que eles lecionam. Evidentemente que aqui não se defende que um professor qualquer que seja, da educação infantil ao doutorado, faça proselitismo religioso, faça proselitismo político, nada disso. Mas como estudar, senhoras e senhores, a história brasileira, por exemplo, na era Vargas, na República Populista, sem fazer menção ao protagonismo da UDN, do PTB e do PSD. Como isso seria possível? Portanto, hoje o Brasil, cujo Ministério da Educação, do governo golpista, do governo conspirador, do governo presidente ficha suja, inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Michel Temer, como admitir que o Ministério da Educação, que voltou para as mãos da antiga Arena, deputado Marcelo Freixo, no ciclo militar e até na redemocratização, a Arena, depois feita PDS, depois feita PFL e agora DEM, sempre ocupou o latifúndio do Ministério da Educação, pois voltou agora na figura desse caciquezinho pernambucano, deputado Mendoncinha Filho, que tem, pasmem, como de seus principais assessores para a política educacional da sua gestão, ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Frota. Aliás, Alexandre Frota entregar ao ministro golpista da Educação as suas propostas para a educação brasileira foi o seu gesto mais pornô, nada mais pornô, partindo de Alexandre Frota, do que pretender ter diretrizes, ter propostas, ter posições a oferecer à educação nacional. Portanto, senhor presidente, amanhã quero voltar a esse tema com mais vagar, mas eu queria aproveitar essa discussão tremenda, atualíssima, contra a violência que se abate sobre a mulher, contra a cultura do estupro, para mostrar como é fundamental fazer o debate de gênero na escola brasileira, o debate de gênero na sociedade brasileira, na educação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.